Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, crente. Glória a Deus. Deus é bom. Ao Senhor seja a honra, ao Senhor seja a glória, somente ao Senhor seja todo louvor, porque dele, por ele e também para ele são todas as coisas. Deus é bom e Deus é bom. Quantos estão aqui por causa de Jesus? Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, porque eu também estou aqui por causa dele. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, seu capítulo por número 3. Apocalipse, capítulo 3. Enquanto você procura, eu aproveito para permanecer, estendendo a Deus toda a minha gratidão. Eu estou muito feliz por essa rica oportunidade, me sinto muito honrada em poder estar aqui junto aos irmãos. Deus foi bom para comigo nessa noite, esse congresso lindo, essa juventude linda. Deus em Cristo continue abençoando vocês poderosamente. Quero aqui louvar a Deus e agradecer ao Senhor pela vida do pastor presidente, pastor Elias. Deus em Cristo continue abençoando o Senhor. Muito obrigada pela oportunidade, tá bom? O vice-pastor também, pastor Josias. Deus abençoe o senhor, tá bom? Todos os obreiros, todos os pastores, minha amiga que nos trouxe até aqui, Deus abençoe a sua vida, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, pela paciência que nos conduziu. Deus abençoe poderosamente. Foi seu aniversário ontem, né? Deus te abençoe e multiplique os anos de vida, tá bom? Quero louvar a Deus também pela vida do meu digníssimo esposo, pastor Severo Gomes. Eu amo você. Muito obrigada, tá? Por tudo. Deus abençoe. Você que é lindo. Glória a Deus. Eu falo que ele é pastor, profeta, pregador, homem de Deus e meu marido. Isso é muito importante, né? Opa! Glória a Deus. Ficou nervoso, viu? Glória a Deus. Pastor Bruno, que alegria rever o senhor. Deus abençoe. Sua esposa está aí? Leva um abraço para ela, tá bom? Eu já cheguei lá em cima, já encontrando a igreja. Quando eu vi a blusa do Congresso das Mulheres, Deus abençoe toda a de boa fé. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Meus irmãos, Apocalipse capítulo 3. Quantos encontraram? Diga a Deus é bom. Nós faremos a leitura apenas de um versículo, seu versículo 11. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Glória a Deus, glória a Deus. Assim está escrito: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Por favor, se você puder e quiser, você vai liberar uma palavra para o irmão que está ao seu lado, palavra essa que define o cunho profético daquilo que Deus quer falar conosco pelo poder da palavra. Se você não crê em palavras proféticas, por favor, não faça, porque Paulo vai nos ensinar que aquilo que não é feito por fé é pecado. Não crê, não libera. Mas se você crê, eu vou contar de 1 a 3 e no 3 você libera uma palavra para esse irmão que está ao seu lado. Você vai dizer para ele, você crendo ou não, Jesus está voltando. Vamos lá? 1, 2, 3. Diga para o outro também, se você crê, se você não crê, se você se posicionar, se você não se posicionar, diga para ele, Jesus está voltando. Isso, diga para ele, Jesus está voltando. Oh, arrepiou aqui. Oh, aleluia. Tome seu assento, por favor. Me presta alguns poucos minutos da sua atenção. E eu divido com o teu coração aquilo que Deus arder ao meu coração para nós nessa noite. Eu
estive orando ao Senhor e pedindo a Deus uma direção de uma palavra ao nosso coração, e essa é a mensagem que Deus ardeu ao meu coração para nós nesse congresso. O livro de Apocalipse, o livro ainda bastante discutido pelos teólogos, em especial por alguns assuntos dentro do seu contexto, mas de uma forma geral, o livro traz para nós a revelação de alguns acontecimentos que trarão a conclusão de toda a história, ou da história de toda a humanidade. Esse livro também vai revelar a nós a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bem verdade que agora não mais como ele veio a primeira vez, mas agora na sua segunda vinda ele virá em glória. Esse livro vai registrar para nós uma experiência muito poderosa que o apóstolo João teve em Deus. Nessa experiência, o apóstolo vai se revelar a nós, dizendo que ele ouve uma voz, e a voz que o apóstolo João ouve não é qualquer voz. A voz que se apresenta para ele, ele diz que é uma voz como uma voz de trombeta. E a voz se apresenta para João da seguinte forma: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Qual é a intenção de Deus ao se revelar a João? Ainda no primeiro capítulo, Deus já deixa bem claro que a intenção era para que os seus servos ficassem conscientes das coisas que muito breve estariam para acontecer. E ele, além de deixar claro o motivo dessa revelação, ele também nos dá uma orientação, e ele diz: bem-aventurado são aqueles que ouvem, que lê e que guardam as palavras dessa profecia, porque muito em breve tudo isso que está escrito vai acontecer. Quando Deus se revela a João, Deus se revelando a ele, Deus diz para ele: tudo o que você vê, tudo o que você ouvir, escreve e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a saber, a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, a igreja de Esmina, a igreja de Filadélfia, a Laodiceia e a igreja de Sardes. Tudo que você vê, tudo que você ouvir, escreve, envia a carta para essas igrejas. João diz para nós que ele vê 7 castiçais de ouro, e esses 7 castiçais representam as igrejas a quais as cartas serão enviadas. E ele diz que ele vê um semelhante ao Filho do Homem, que passeava entre os 7 castiçais. Porque Jesus nunca perdeu o controle da sua igreja, ele passeia no meio dela. Ele disse que ele viu um homem semelhante ao Filho do Homem que passeava sobre os 7 castiçais. Historiadores, estudiosos da palavra de Deus, eles se debruçam sobre uma ideia de que essas 7 igrejas representam períodos e fases do cristianismo. Cada uma dessa igreja que recebe essa carta, ela representa fases do cristianismo na terra, do povo de Deus na terra. Guarda essa informação, porque essa informação nos será muito útil de uma forma muito profética no final dessa mensagem. O Senhor se apresenta a João e ele vai dar um diagnóstico de cada uma dessas igrejas. E é interessante que o diagnóstico que Deus vai dar para cada uma dessas igrejas, pastor Bruno, esse diagnóstico que Deus dá não é segundo a visão da terra. O diagnóstico que Deus vai dar sobre cada igreja é um diagnóstico segundo a visão do próprio Deus. O olhar que está analisando a igreja, está dando um diagnóstico para a igreja, não é um olhar terreno. Um olhar que está olhando para a igreja e dando um diagnóstico para ela é o olhar do próprio Deus. E João, quando fala que viu o Senhor, ele diz que ele tem olhos como chama de fogo. Deus não vê como o homem vê. Deus vê da forma como Deus vê. E da forma como exatamente aquilo que está sendo apresentado diante dele é. Isso é interessante, porque o fogo revela a verdade daquilo que está sendo apresentado diante dele. É por isso que a Bíblia nos diz
que as nossas obras serão provadas no fogo. Porque é o fogo que revela a verdade daquilo que está sendo apresentado. É o fogo que diz se aquilo que está sendo apresentado é de verdade ou é de mentira. É por isso que João disse que ele tem olhos como chama de fogo. Deus não vê como o homem vê. Deus vê exatamente como o homem é. Os olhos de Deus, quando olha para nós, ele discerne aquilo que está em nós. Deus, quando olha para nós, ele analisa. O fogo traz a revelação daquilo que é de verdade, do lado de dentro do homem. Diante de Deus não tem como mentir. João disse, ele tem os olhos como chama de fogo. Ele não só vê o que está por fora, ele vê o que a gente carrega pelo lado de dentro. Quando Deus fala com cada uma das igrejas, ele usa uma expressão muito interessante. E a expressão é essa: eu conheço as tuas obras. E não é apenas para uma igreja, para todas as igrejas Deus vai usar a mesma expressão: eu conheço as tuas obras. Éfeso, eu conheço as tuas obras. Pérgamo, eu conheço as tuas obras. Sardes, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, eu conheço as tuas obras. Quando Deus dá o diagnóstico de cada igreja, Deus não depende da opinião do homem para dar diagnóstico para ninguém. Deus sabe exatamente quem cada um é. Ele está dizendo, eu conheço as tuas obras. Deus não pergunta para alguém sobre o diagnóstico da igreja. Ele está dizendo, eu conheço as tuas obras. O diagnóstico que Deus vai dar para a igreja não depende da opinião de A, não depende da opinião de B e muito menos da opinião de C. Ele está dizendo, eu conheço as tuas obras. Até porque, se dependesse da opinião de alguém ao teu respeito, nem aqui você estaria sentado essa noite. Até porque, se dependesse da opinião de alguém a teu respeito, nem lideraria esse departamento. Até porque, se dependesse da opinião de alguém a nosso respeito, nem entraríamos por essa porta. Mas ele vai dizer, eu não pedi opinião de ninguém ao teu respeito. Eu conheço as tuas obras. Eu sinto graça de Deus aqui, você já pode me ajudar a pregar. Dá uma olhada para esse irmão, para essa irmã que está ao seu lado e diga para ele, Deus não depende de opinião de ninguém ao teu respeito. Ele sabe quem você é. Isso, me ajude a pregar. Diga para o outro da esquerda também, diga, Deus te conhece e Ele sabe exatamente quem você é. Ele diz para cada igreja, eu conheço as tuas obras. E é interessante que de uma forma da maioria, todas as igrejas vão receber uma correção da parte de Deus, exceto a igreja a qual nós estamos fazendo a leitura dela e a igreja de Esmirna. Mas na sua representatividade, a maior parte recebe correção da parte de Deus. Porque todas as igrejas têm falhas e têm defeitos. Porque todas elas são constituídas de homens. E onde existe homens, tem falhas e tem defeitos. A maioria das igrejas vai receber correção da parte de Deus. Porque aonde existe homem, existe falha. Pode trocar de igreja, pode trocar de ministério. Lá tem erro também. Lá também tem falha. Pode trocar de igreja, mas lá também tem falha, tem erro também. A maioria das igrejas vai receber uma repreensão da parte de Deus. Mas o que é lindo na repreensão de Deus, 2 pontos que o Senhor colocaram ao meu coração, muito interessante. É que Deus, quando apresenta uma falha da igreja, Ele não apenas apresenta a falha, Ele apresenta a falha e apresenta uma oportunidade. Ele apresenta o erro e Ele apresenta a oportunidade. Ele diz, eu sei onde você está errando, mas Ele apresenta a oportunidade. Ele diz, ao que vencer, ao que se arrepender, ao que retornar ao primeiro amor, ao que deixar, Ele mostra o erro, mas Ele também mostra a oportunidade. Mas mais interessante do que isso, é que Ele mostra a oportunidade, mas Ele não deixa de mostrar o erro. Ele faz elogios para a igreja, mas Ele não deixa de apresentar onde está a falha dela. Porque Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele elogia, mas Ele diz, eu sei aonde você está errando também. O que é que Ele está dizendo para a igreja? Eu conheço as tuas qualidades.
Eu sei das obras que vocês têm feito. Eu conheço o que você tem feito de certo, mas eu também conheço o que você tem feito de errado. Eu conheço as boas obras das suas mãos, mas eu também conheço as obras erradas que você tem praticado. Porque Deus não passa a mão na nossa cabeça quando erramos. Deus não é um Deus que passa a mão e esconde os nossos erros debaixo do tapete, não. Ele diz: conheço a tua qualidade, mas eu também conheço os teus defeitos. Conheço as tuas qualidades, mas eu também conheço as tuas fraquezas. Conheço as tuas qualidades, mas eu conheço também aonde você está errando. Eu sei aonde é a sua falha. Até porque a mão de Jesus na cabeça de erro nunca nos fez melhor. O que nos faz melhor é os pés de Jesus. Pastor Júlio está lá em cima, meu pastor. João disse que quando vê ele, João disse que ele tem os pés como latão reluzente. João disse que ele tem os pés como latão reluzente. Esse latão reluzente, para brilhar alguma coisa, se jogava areia em cima, pisava com os pés, esfregava até virar um espelho. Eu estou dizendo para você que a mão de Jesus não nos faz melhor. O que nos faz melhor é os pés dele. Nem que ele tenha que jogar areia e esfregar para a gente se tornar um espelho. Ele pisa e esfrega. É os pés dele que nos faz melhor. Ele pisa e esfrega, porque os pés dele, como latão reluzente, nos faz nos tornar melhor nele. Eu sinto graça de Deus aqui. Quem tem mão para levantar e boca para dar glória e fé para receber. Está sendo amassado por Deus, te preocupa não. O céu está te fazendo uma pessoa melhor. Está sentindo a pisada dele, pisar, nem que ele tenha que colocar areia, pisar, te esmagar. Falei com uma amiga hoje à tarde, eu disse para ela disse: está doendo demais. Eu falei: é porque Deus está te moldando, que a gente tem dificuldade de enxergar os nossos erros, mas Deus conhece as nossas falhas, nem que ele pisa e esfrega na gente até a gente se tornar como um espelho. Quando o Senhor fala à igreja de Filadélfia, a qual nós fizemos a leitura, o Senhor vai elogiar a igreja. O elogio de Deus para a igreja é exatamente esse: conheço as tuas obras, e eu sei que mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Essa pouca força aqui que Deus se revela para a igreja, Deus não está dizendo a respeito de uma força espiritual. Até porque a igreja de Filadélfia não era fraca, porque se fosse fraca espiritualmente não teria suportado tudo que suportou e aguentado até onde aguentou. A força que Deus está dizendo para a igreja aqui que ela suportou é uma força física e geográfica. A força que Deus está se revelando para a igreja aqui, mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra, é uma força física e geográfica. Geográfica por quê? Porque a região onde a igreja habitava era uma região vulcânica, existiam muitos terremotos. E física, exatamente pela rotatividade de membros que era nessa igreja, exatamente pelo período, pelo ambiente que eles habitavam, por muitos terremotos, muitos entravam, saía, chegava e ia embora. Ninguém queria permanecer, exatamente por causa dos embates que aquela região sofria. Ninguém permanecia, ia embora. E qual é a intenção de Deus ao se revelar para a igreja? Deus, quando se revela à igreja, Deus quer preservar aquilo que a igreja tem. E o que é que Deus quer preservar? Deus diz para ele: guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. O que é que essa igreja tem que Deus quer preservar? Amor fraternal e fidelidade àquele que se ama. O que é que essa igreja tem que Deus quer preservar na igreja? Amor fraternal e fidelidade àquele que se ama. Nos tempos antigos, dois homens muito importantes, a saber, Eumenes e seu irmão Átalos. Quando Átalos morre, o seu irmão coloca o nome dessa cidade em homenagem ao seu irmão. E é esse o significado de Filadélfia: amor fraternal e fidelidade àquele que se ama.
amor fraternal e fidelidade àquele que se ama. Qual é a intenção de Deus aqui? Preservar o que a igreja tem: amor fraternal e fidelidade àquele que se ama. Qual é a intenção de Deus aqui? É preservar o que a igreja tem: amor fraternal e fidelidade àquele que se ama. Só que você percebe que a igreja que mais sofre embate, a igreja que mais sofre terremotos, é a igreja que tem amor fraternal e fidelidade àquele que se ama. Percebe que a igreja que mais sofre é a igreja que tem amor fraternal e fidelidade àquele que se ama. A intenção de Deus: preservar o amor e a fidelidade que a igreja tem. Tem como a igreja perder esse amor? Tem. Mateus capítulo 24. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por que é que Deus vai dizer para a igreja, para eles preservarem aquilo que eles tinham, amor fraternal e fidelidade àquele que se ama? Não tem como a igreja perder esse amor. A única forma da igreja perder esse amor e a fidelidade a quem se ama é a iniquidade. O que é que Deus está dizendo para essa igreja? O que vem de fora não tem como roubar o amor que a igreja tem. A única coisa que tem o poder de fazer a igreja perder o amor fraternal e a fidelidade àquele que se ama é a iniquidade da própria igreja. O que é iniquidade? Errar sabendo que é certo. O que é iniquidade? Errar tendo a consciência do que é certo. Traçar o caminho para a direita sabendo que o caminho certo era para a esquerda. O que Deus está dizendo? O que vem de fora não rouba o seu amor. O que vem de dentro é que tem capacidade de esfriar o amor da igreja. Fofoca não para a igreja. Guerra não para a igreja. Calúnia não para a igreja. A única coisa que tem poder de parar a igreja é a iniquidade da própria igreja. Ih, mistério. A única coisa que tem poder de parar a igreja é a iniquidade da própria igreja. Aqui eu prego. Quantos querem me ouvir? Diga amém. Glória a Deus. Existe um estudo na teologia sistemática que fala a respeito da revelação de Deus. Deus se revela ao homem. E é por isso que nós o conhecemos. Porque nós jamais conheceríamos a Deus se Deus assim não se revelasse a nós. Nós só conseguimos conhecer a Deus porque Deus decidiu se revelar a nós. Se Deus quisesse se esconder de nós, nós jamais teríamos a capacidade de conhecê-lo. Existem duas formas de Deus se revelar ao homem. Uma forma geral e uma forma pessoal. A forma geral de Deus se revelar ao homem: toda criatura louva o nome do Senhor. Toda a criação louva a Deus. Natureza, céus, terra, o mar, louva a Deus. É impossível nós olharmos para toda essa criação e não saber que existe um Deus tão grande e tão poderoso como o nosso Deus. Dentro dessa consciência que Deus se revela a todos nós de uma forma geral, chega-se ao conhecimento de que ninguém está inocente diante de Deus. Todos já nascemos sabendo o que é certo e o que é errado. Ninguém é inocente diante de Deus. Todos nascemos sabendo o que é certo e o que é errado. Essa consciência do que é certo e o que é errado surge a partir do capítulo 3 do livro de Gênesis, quando o homem come da árvore do conhecimento do mal, o Senhor dizendo que não era para comer e ele come. Ali surge esse conhecimento? Não. Antes de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem já sabia o que era certo e o que era errado. O que é que acontece ali? Que quando o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, é que antes de comer do fruto, o ser humano sabia o que era certo e o que era errado, segundo o entendimento divino do próprio Deus. Depois do fruto, o homem passa a saber o que é certo e o que é errado, segundo ao seu próprio conhecimento. Antes do fruto, sabia o que era certo e o que era errado, segundo ao conhecimento de Deus. Depois do fruto, acha
que sabe o que é certo e o que é errado, segundo ao seu próprio entendimento. Percebe que depois que a humanidade passou a pensar que sabe fazer suas escolhas, toda a humanidade só vem vivendo uma decadência espiritual e moral. Depois que o homem passou a fazer as suas próprias vontades, a humanidade só vem caindo, só vem decaindo, só vem caindo. Percebe que depois que o homem começou a fazer as suas próprias vontades, a gente só se afasta da vontade de Deus. No capítulo 3 do livro de Gênesis, o que acontece ali? A queda, a tentação e a queda do homem. Eu costumo dizer, porque assim nós cremos, que é o pior nível de morte que o ser humano enfrenta. Está registrado no capítulo 3 do livro de Gênesis. Pastora, por quê? Porque quando Deus se revela ao homem dizendo para ele: não come da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, certamente tu morrerás. O homem come e não morre. Por quê? Porque a morte que Deus estava dizendo ao homem aqui não era uma morte física. A morte que Deus estava dizendo ao homem aqui era uma morte espiritual. Por que eu digo que a pior morte está registrada no capítulo 3 do livro de Gênesis? Porque pior do que morrer no físico é estar andando no físico, mas já está morto pelo lado de dentro. Está caminhando do lado de fora, mas já está morto pelo lado de dentro. Existem 3 tipos de morte: morte física, morte espiritual e morte eterna. O que é morte física? Corpo morto. O que é morte espiritual? Corpo vivo e o espírito longe de Deus. O que é morte física? É o corpo morto. O que é morte espiritual? É o corpo vivo, mas o espírito longe da vontade de Deus. Eu subi nesse altar para ministrar para uma juventude poderosa e cheia da graça. Eu subi aqui nesse altar, quem tem mão para levantar a boca, para dar glória e fé, para receber. Deus vai avivar teu espírito hoje. Eu quero profetizar sobre a tua vida: jamais você estará andando pelo lado de fora e morto pelo lado de dentro, porque Deus vai avivar você essa noite. Deus vai avivar o teu espírito aqui. Qual é a graça de caminhar no físico e estar morto no espírito longe de Deus? Conquistar casa, carro, apartamento, trabalho, e o espírito longe da vontade de Deus. Deus está dizendo: quero você vivo no físico e quero você vivo no espírito. Mistério. Quero você vivo no físico e quero você também vivo no espírito. Quando Deus fala com o homem no jardim, Deus vai dar 2 ordens para o homem. Quantas ordens? 2 ordens. A primeira ordem que Deus vai dar para o homem no jardim é uma ordem de autorização. Deus vai olhar para o homem e vai dizer: toda árvore que está no jardim, você pode comer dela livremente. Eu autorizo, é sua. Eu fiz para você, Adão. Deus vai olhar para Adão e vai dizer: tudo que está no jardim podes comer livremente. Eu conheço você. Conhecendo você, eu conheço as suas necessidades, e eu jamais deixaria lhe faltar alguma coisa. Tudo que eu fiz é para você se alimentar. Fique à vontade, coma. Tudo que está no jardim é seu. Deus dá uma ordem de autorização, dizendo para o homem: está autorizado, pode comer. Eu fiz para você. Eu sou pai, não sou padrasto. Conheço as tuas necessidades. Mas a segunda ordem que Deus vai dar para o homem não é mais uma ordem de autorização. A segunda ordem que Deus vai dar para o homem é uma ordem de proibição. Deus olha para o homem e diz: tudo que está no jardim é teu, eu fiz para você, pode comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, nela não toca. Percebeu? Que tudo que Deus vai dar para o homem, no sentido quantitativo e também no sentido qualitativo, é muito maior do que aquilo que Deus vai pedir do homem. Deus está olhando para o homem e está dizendo: eu estou te dando 90% do jardim, mas nos 10% não mexe. Deus está olhando para o homem e está dizendo: tudo que está eu fiz para você é seu, mas nos 10% não mexe, não é seu.
Se for só comigo, você não precisa fazer nada, mas se for com você também, você reage, dá um glória e faz alguma coisa. Você já percebeu que parece que os 10% do jardim tem o poder de roubar a nossa atenção e fazer a gente perder o foco dos 90%? Parece que o que não é para mexer é o que a gente quer mexer. Parece que o que não pode olhar é o que a gente quer olhar. Deus está olhando para ele dizendo: eu te dei 90% do jardim. Por que é que você está olhando para os 10%? Eu te dei 90% do jardim. Por que é que você quer exatamente aquilo que não pode? A nossa força em Deus está muito mais relacionada à nossa capacidade de resistência do que à nossa capacidade de ir avante. Eu repito isso aqui. A nossa força em Deus está muito mais relacionada à nossa capacidade de resistir do que à nossa capacidade de ir avante. Pastora, Deus não tem crescimento para a minha vida? Tem. Deus vai te fazer crescer. Mas Deus não tem prazer em fazer ninguém crescer se primeiro não ensinar a resistir. Mistério. Antes de crescer, primeiro Deus nos dá resistência. Porque Deus não tem prazer em fazer ninguém crescer para depois te ver cair. É por isso que Deus não passa. É por isso que Deus não ultrapassa períodos. Primeiro fundamento para depois crescimento. Primeiro resistência para depois crescimento. Primeiro fundamento para depois crescimento. Deus vai te fazer crescer, mas antes de fazer crescer, primeiro Ele vai te dar resistência. Eu quero profetizar de novo pelo poder da palavra. Quem crê pega e quem não crê coma menos. Deus vai te dar resistência hoje. Deus vai firmar as tuas raízes aqui essa noite. Mistério. Eu quero liberar. Quem crê pega. Não cairás de novo na mesma tentação, porque o céu separou essa noite para liberar resistência. O diabo pensou: vai entrar e vai sair como chegou, mas Deus está dizendo: receba resistência. Perceba que o diabo vai induzir eles ao pecado. O diabo não vai fazer pecar, porque a decisão de pecar é minha e a sua. O diabo induz, ele não nos faz pecar. Quem decide pecar ou não sou eu e você. Dá para dar glória não, né? A decisão de pecar é minha e a sua. O diabo induz ao pecado, mas a decisão de pecar é minha e a sua. O Senhor dá uma ordem para eles e eles vão desobedecer a ordem que Deus havia dado. Essa palavrinha obediência no grego, eu não falo grego, se tiver alguém aqui que fala grego, depois você me ajuda a melhorar. Eu vou falar de uma forma portuguesada. Essa palavrinha obediência no grego, ela é escrita ipakoé. O sufixo dessa palavra, a parte final da palavra, o qual é, significa ouvir. A palavra no português, obediência, o sufixo da palavra, a parte final da palavra é descer. No grego, quem obedece, no grego, quem obedece, no português, quem obedece, no grego, quem obedece, no português, quem obedece, eles não ouvem nem descem, porque só sabe descer quem aprendeu a ouvir. Quem não aprendeu a ouvir não sabe descer para obedecer, porque só obedece quem aprendeu a sentar para ouvir. Não sabe obedecer porque não aprendeu a sentar para ouvir. No grego, quem obedece ouve. No português, quem obedece desce. Eles não ouvem e nem descem, pelo contrário, desobedece, porque não aprendeu a sentar para ouvir. Oh, Espírito de Deus. Quando eles pecam, a Bíblia diz a nós que a voz de Deus vai gritar no jardim. A voz da redenção vai gritar no jardim dizendo: Adão, aonde é que tu estás?
o texto diz que ele se esconde porque teve vergonha, porque viu que estava nu. A voz da condenação na mente dele dizendo: se esconde, você está sujo. Porque o diabo não nos faz pecar, ele nos induz ao pecado. Mas depois do pecado consumado, ele é o primeiro a nos acusar. A voz da redenção está gritando: Adão, aonde é que você está? Mas a voz da condenação está dizendo: se esconde, rapaz, você pecou. A voz da redenção está no jardim dizendo: Adão, aonde é que você está? Mas a voz da condenação está dizendo: você não é digno dessa presença. A voz da redenção está dizendo: aonde é que você está? Mas a voz da condenação está dizendo: errou, vacilou, se esconde. Você não é digno dessa presença. Deus perguntando para ele: aonde é que você está? Deus sabia ou não sabia onde é que Adão estava? É didático, você pode responder: Deus sabia ou não sabia onde Adão estava? É claro que Deus sabia. Quando eu li isso, eu lembrei da minha mãe. Eu sei que é congresso de jovens, mas faz de conta até que vocês não ouviram isso aqui agora. Na minha juventude eu faltei muita aula. Fingia que ia para a escola para ir para a praia. Minha mãe saía para trabalhar primeiro do que eu. Eu saía para ir para a escola depois dela. Botava a roupa de praia na bolsa, colocava o uniforme de escola. Minha mãe chegava em casa depois de mim, eu chegava em casa primeiro do que ela. Na hora de ir para a escola, saiu uniformizada, para que quando os vizinhos me vissem saindo, minha mãe perguntasse, eles confirmassem que eu tinha ido para a escola. Chegava em casa primeiro que a minha mãe. Corria para ajeitar a casa. Quando minha mãe chegava depois de mim, ela chegava na porta da sala. E da sala, ela perguntava: Nathalie, foi para a escola hoje? Eu dizia lá da cozinha: fui. Eu não sei como, mas ela sabia que eu tinha faltado aula. Sabe o que ela estava dizendo para mim? Eu sei o que você fez. Eu estou te dando uma oportunidade. Confessa. O que é que Deus está dizendo aqui para Adão? Eu sei o que você fez. Eu estou lhe dando uma oportunidade. Confessa. Errou, não errou, vacilão? Errou, não errou, vacilona? Mas eu estou lhe dando uma oportunidade. Confessa. Porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia de Deus. Eu sinto graça de Deus aqui para liberar para a tua vida. A melhor forma de fugir da correção de Deus não é se escondendo. A melhor forma de fugir da correção de Deus ainda se chama arrependimento. A melhor forma de fugir da correção de Deus não é se esconder. A melhor forma de fugir da correção de Deus ainda é se arrependendo. Eu ouso em dizer, você pode ter errado a vida inteira, mas se você entrou aqui essa noite, existe arrependimento verdadeiro na tua alma. Eu quero liberar pelo poder da palavra, existe perdão de Deus sobre a tua vida. Você pode ter pecado a semana inteira, mas se essa noite você tem arrependimento verdadeiro na tua alma, tem perdão de Deus para a tua vida aqui. A voz da redenção gritando: Adão, aonde é que tu estás? E a voz da condenação dizendo: você está sujo, você não merece essa presença. Sabe o que é redenção? Trazer de volta ao original aquilo que se havia perdido. O que é redenção? Trazer de volta ao original aquilo que se havia perdido. No habitat original do homem não havia fofoca. No habitat original do homem não havia mentira. No habitat original do homem não havia traição. No habitat original do homem não havia lágrima, não havia dor. No habitat original do homem era o homem e Deus. O que é redenção? Trazer de volta ao original aquilo que se havia perdido.
a partir da queda do homem, toda a humanidade vai passar a viver uma guerra. Não existe ninguém que está aqui dentro do altar a quem está sentado na última cadeira. Não existe ninguém que está aqui dentro que está isento dessa guerra. E ninguém melhor para falar para nós do que essa guerra do que o próprio apóstolo Paulo. Ele vai dizer: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, quando eu vejo, eu já fiz, está diante de mim. Existe uma guerra que milita dentro dele. E não é apenas Paulo que guerreia essa guerra. Todos nós também vivemos essa guerra. Quando Paulo vai falar a respeito dessa guerra, ele vai falar a respeito de 3 leis que habitam no homem. Eu estou caminhando para o fim e vou chegar no cunho profético do que Deus quer falar conosco. 3 leis Paulo vai dizer que habita no homem. Ele fala sobre 7, mas eu quero frisar em 3 leis aqui. Primeira lei, ele vai dizer: no meu corpo habita a lei da carne. O bem que eu não quero, quando eu vejo, eu estou fazendo. O mal que eu não quero, quando eu vejo, eu estou fazendo. Porque a minha carne deseja fazer o mal. O bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, já está diante de mim. Ele vai dizer de uma segunda lei, a lei do conhecimento, a qual nós falamos na introdução. Ele vai dizer: eu sei o que é certo e o que é errado. Mas a lei da carne que habita em mim milita contra a lei do meu entendimento. Eu sei o que é certo, mas eu faço o que é errado. Tenho a consciência do que é certo, mas não consigo fazer, porque a lei da carne milita contra a lei do meu entendimento. Aí ele vai dar um grito, que parece que é o grito de toda a humanidade, parece que é um grito de socorro. Qual é o grito que Paulo vai dar? Sendo assim, tentando fazer o certo e não consigo, porque a lei do pecado habita em mim, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ele vai dizer no capítulo 8: nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, mas passaram a andar segundo o Espírito de Deus que habita em nós. Primeira lei, lei do pecado. Segunda lei, lei da consciência. Terceira lei, lei do Espírito. Sozinho você não pode, mas com o Espírito você vence esse pecado. Sozinho você não vence, mas se o Espírito de Deus habitar em você, você vence. Sozinho você não resiste, mas se o Espírito estiver em nós, nenhuma condenação há para aqueles que não andam mais segundo a carne, mas passaram a andar segundo o Espírito de Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo, que nos livrou da condenação da morte eterna. Pelo sangue, fomos libertos da condenação eterna. Pelo sangue. Os de Hebreus foram libertos pelo sangue de um cordeirinho. Pega o cordeirinho, sacrifica, pega o sangue e passa nos umbrais da porta. O sangue na porta será a carta de alforria para aqueles. A morte não vai estabelecer. Os de Hebreus foram libertos pelo sangue de um cordeirinho. E nós fomos libertos como? Não foi pelo sangue de um cordeirinho, foi pelo sangue do cordeiro. Foi ele que nos libertou da condenação eterna. Olha para mim, olha para mim. Tínhamos tudo para ser condenado. Tínhamos tudo para passar a eternidade no inferno. Mas a graça e a bondade dele alcançou a nossa vida. E é por isso que nós estamos sentados aqui hoje. Todos nós tínhamos tudo para ser condenado. Quem tinha o direito de dar a carta de divórcio decidiu dar mais uma oportunidade de novo. Oséias, você vai se casar com uma prostituta.
que vai fazer a representatividade da forma como o meu povo tem se comportado comigo. Quando se casar com ela, Oséias, seja fiel a ela. Ensina para ela o que é fidelidade, amor fraternal e fidelidade àquele que se ama. Farei como o Senhor me disse, Senhor, e aí? Ela vai te trair. O que eu faço, Senhor? Perdoa e mostra para ela o que é amor fraternal e fidelidade àquele que se ama. E ela, Senhor, vai te trair de novo. E eu, Senhor, permanece mostrando para ela o que é fidelidade e amor, o que é amor fraternal e fidelidade àquele que se ama. Tinha tudo para entregar a carta de divórcio, mas aquele que tinha o direito de entregar a carta de divórcio decidiu rasgar e dizer: eu te dou uma oportunidade nova de novo. Eu te dou uma oportunidade nova de novo. Tinha tudo para sermos rejeitados e jogados fora. Eu vim aqui dizer para uma igreja e para uma juventude que o inferno é real, mas você não precisa ir para lá. O inferno é real, mas nós não precisamos ir para lá, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já se entregou na cruz do Calvário para nos salvar e nos dar a vida eterna. Eu estou caminhando para o fim e eu quero liberar algo de Deus para a tua vida, que Deus ministrar ao meu coração. Dá um pulo dessa cadeira, por favor. Dá um pulo dessa cadeira, se levanta por gentileza. Dá uma olhada nos olhos desse irmão que está ao seu lado, por favor, e diga para ele: ele vem. Caminhei para o fim aqui. Olha para mim. Eu disse na minha introdução que essas 7 igrejas representam um período e uma fase do cristianismo. Quantos lembram disso? Diga amém. Quantos lembram disso? Diga amém. Cada igreja dessa representa uma fase, um período da igreja de Cristo na terra. Pastor, o Senhor me permite, me empresta 7 jovens. Finalizei aqui. Pode todos? Me empresta 7 jovens. Vem aqui, por favor. Fica com medo não. Preciso de 7 para representar as 7 igrejas. 7 jovens, por favor. Você é jovem, pode vir. Bonita, beça. 3, 4, 5. Faltam 2, por gentileza. Meu amiguinho, cadê meu amiguinho? Ele vai me ajudar? Cadê meu amiguinho que canta? Foi para lá, ele já está se preparando lá já. 7, temos 7? 3, 6, falta 1, 7. Aqui, finalizei aqui. Cada uma dessas igrejas representa uma fase do cristianismo. Representa um período da igreja. Olha aqui. O que João disse? Que ele via 7 catiçais e um semelhante ao Filho do Homem, que passeava sobre as 7 igrejas. Eu disse para você que Deus nunca perdeu o controle da igreja. Ele passeia no meio dela. Eu disse para você que Deus não perdeu o controle de nada. Ele está no meio da sua igreja. Quando ele escreve a carta para a igreja, para cada uma delas, eu anotei aqui porque eu não tenho memória para isso, mas a primeira igreja que ele escreve é para a igreja de Éfeso. Cada uma dessa aqui vai representar. Você me ajuda, você grava o seu. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Gravou? Gravou? Quando Deus se revela para cada igreja, isso aqui é para a gente dar um glória a Deus com muita vontade. Quando Deus se revela para a igreja de Éfeso, no capítulo 2, no versículo 4, ele vai dizer para a igreja: brevemente eu virei contra ti. O que é que Deus estava dizendo para a igreja de Éfeso? Eu estou vindo. Quando ele escreve para a igreja de Esmirna, capítulo 2, versículo 10, ele diz: dar-te-ei a coroa da vida. Ele está dizendo: eu vou te dar. É futuro. Ele está dizendo: eu estou.
Quando ele escreve para a igreja de Pérgamo, capítulo 2, versículo 16, ele vai dizer: arrepende-te, porque brevemente virei contra ti. Ele está dizendo: eu estou. Quando ele escreve à igreja de Tiatira, capítulo 2, versículo 25, ele vai dizer: até que eu venha. O que ele está dizendo para a igreja? Eu estou. Quando ele escreve à igreja de Sardes, capítulo 3, versículo 3, ele disse: virei sobre ti como um ladrão. O que ele está dizendo para a igreja é: eu estou vindo. Quando ele escreve à igreja de Filadélfia, ele vai dizer: eis que venho sem demora. O que ele está dizendo para a igreja? Eu estou vindo. Beijo, pode ir embora. Você fica comigo. Eu disse que essas igrejas representam períodos da igreja na terra. Para todas as igrejas ele disse: eu estou. Para a última igreja, para a igreja de Laodiceia, ele não disse: eu estou vindo. Para a igreja de Laodiceia ele disse: eis que estou à porta e bato. Calamanchuricanta-laios. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Percebe que vai se aproximando? Era como se ele estivesse dizendo: estou chegando, estou chegando. É como se ele estivesse dizendo: estou chegando. Eu disse para ela, eu mandei uma mensagem para ela no telefone e disse: eu estou a caminho. Quando eu cheguei na porta, eu disse para ela: estou na porta. É como se o Senhor estivesse dizendo: estou na porta. Aquele que abrir, entrarei, cearei com ele. Segura na mão desse irmão, por favor, eu quero orar pela sua vida. Segura na mão desse irmão, por gentileza, eu quero orar pela nossa vida. Diga para ele: não, ele não está vindo, ele já está na porta. Diga para ele: ele não está vindo, ele já está na porta. Tem alguém aqui que anseia para ir embora com ele, para voltar para casa com ele? Oh, glória a Jesus. Ele disse: eu não estou vindo, eu já estou na porta. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Jesus está na porta, batendo, esperando um coração aberto e dizendo para a igreja: não tem mais tempo para perder tempo. Bate na mão de 2 crentes, por favor, e diga para ele: não tem mais tempo para perder tempo. Bate na mão de 2 crentes cheios do Espírito Santo e diga para ele: não tem mais tempo para perder tempo. Nós não temos mais tempo para perder tempo. Ele está na porta e nós já vamos embora para casa. Nós já vamos embora para casa. Os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Segura na mão desse irmão, vamos adorar ao Senhor. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com a tua. Diga isso, diga. E na terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, aviva-nos,
que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Mas de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar, Se cantar as canções mais lindas pra cantar. se eu não for uma canção que alegra ti. Coração queima por ti. Sinto o Espírito de Deus renovando você aqui agora. Levanta essa mão, abre essa boca e adore a Ele. De que vale ter as poesias? Isso, sobe o nível mais da sua lindas, adoração. as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. De que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Encerrei aqui. Encerrei aqui. 3 minutos eu entrego o microfone. Fora do Brasil, um jovem cometeu um assassinato. E aonde ele morava, quando se cometia um crime, ia para a forca. Ele vai preso e está condenado à morte no mesmo dia. No dia da sua morte, o juiz decide se vestir de pastor e liberar aquele jovem da condenação. Ele pega uma Bíblia e vai até a cadeia onde o jovem estava preso e coloca a Bíblia debaixo do braço. E ele quer entrar na cela para conversar com o jovem. Só que o jovem está tão chateado com o que está acontecendo com ele, que ele não quer receber aquele pastor. O pastor sai e vai embora. Os amigos que estavam na cela diz para ele: rapaz, esse moço que estava aqui não é o pastor, ele é o juiz. E dentro daquela Bíblia estava a sua carta de alforria. Você seria liberto da condenação. Naquela mesma noite, ele vai ser condenado. E diante de todos que estavam ali diante dele, ele pede a oportunidade para falar uma palavra. E a palavra dele é exatamente essa: ouçam-me! Serei condenado hoje, mas não serei condenado pelo crime que eu cometi. Serei condenado hoje, mas serei condenado por causa do perdão que eu recusei. Ninguém vai para o inferno por causa do pecado que cometeu. Não, pastora, não. Vai para o inferno quem recusou o perdão que recebeu de Deus. Eu vim pregar para você e dizer para você que tem perdão de Deus para a tua vida. O inferno é real, mas você não precisa ir para lá. Eu quero orar pela sua vida, você que entrou aqui essa noite e você ainda não confessou Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida. Corre aqui para o altar. A igreja quer orar por você, porque nós aprendemos que tudo começa com uma semente de oração. Corre aqui. Se estiver na galeria, diga para alguém que está aí: corre lá, porque nós vamos orar pela sua vida. Você que entrou aqui essa noite e ainda não confessou Jesus como o único, suficiente Salvador, corre aqui no altar, porque a igreja quer orar por você. Se você sabe que esse irmão, essa irmã que está do seu lado ainda não confessou Jesus, não permita, porque Deus separou esse congresso, Deus separou esse dia para salvar alguém. Diga para ele, diga para ela: vamos lá, nós vamos orar por você.
corre aqui no altar, não saia daqui sem levar Jesus para sua casa. Diga para ele, diga para ela, eu te levo lá, corre aqui. Nós queremos orar pela sua vida, nós queremos orar por você. Enquanto a igreja adora, a igreja fica em oração, você corre aqui para o altar. Saia do seu lugar e corre para o altar, o Senhor está te esperando aqui. Tem salvação de Deus para a tua alma, corre aqui. Tem salvação de Deus para a sua vida, corre aqui no altar. Jesus quer salvar você. Dai-me de beber, pois tenho Sai do seu lugar e corre para o altar. Não quero mais buscar em outras fontes. Corre para o altar nessa noite. Não precisarei aqui voltar se a minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és. Deixa Jesus saciar a tua alma, corre para o altar. Minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu. Diga, dai-me de beber, canta. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu não precisarei aqui voltar Pra minha sede saciar. Levanta a sua mão mais alto que você puder. Canta, tu és, porque